Para quem nos visita pela primeira vez, a gente costuma fazer o nosso momento de reflexão na palavra de Deus, o que chama-se também de pregação. A gente faz em comunidade. E hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, né, por cada um de vocês, pelo Gustavo, um dos pastores também dessa comunidade, junto com o Marcos Botelho, junto comigo. E para mim é sempre uma segurança ter o Gus aqui, porque aí eu falo algumas coisas. Se por acaso eu não tiver muita certeza de alguma coisa, o Gustavo fala: Paulo, calma, não é bem isso aí. Ou é isso aí mesmo, Paulo. Então é muito bom ter o Gus. Esse é o bom. Uma das coisas boas da gente, né, refletir junto, da gente dialogar, da gente ouvir as experiências. E eu tenho aqui o nosso querido Valdinei, que eu digo que é uma das vozes de experiência aqui na comunidade da Vila. Olha a cor desse cabelo, que coisa linda. É muito bom, Valdinei, ter você aqui também, fazer parte dessa igreja que talvez majoritariamente seja mais jovem, digamos assim. Os pastores são mais jovens, mas a gente não está sozinho. A gente não está sozinho, a gente tem o Valdinei com a gente. Então, muito bom ter vocês aqui, queridos. A gente está numa série chamada Nem Tão Perfeitos, desmistificando os heróis da fé. Gus, por que essa série? De onde surgiu essa ideia? Quem são os heróis da fé? E por que eles podem ser desmistificados? E por que eles não são perfeitos? Como é que é isso? Muito legal. Esse trecho um trecho de Hebreus que a gente usa, né, Hebreus 11, geralmente é chamado por quem já está há mais tempo na igreja ou cresceu na igreja, o trecho de heróis da fé, em Hebreus 11. Essa palavra heróis não aparece no texto, é que a gente, né, acostuma a dar esses nomes para achar mais fácil ou se referir, mas fala de pessoas como eu e como você, e que às vezes a gente poderia olhar e falar: isso é Moisés, um grande homem de Deus que fez muitas coisas. Isso é Abraão, né, que é um dos patriarcas aí de boa parte da religião no mundo. Enfim, não são pessoas como eu. E por isso que é interessante desmistificar, né, Paulo? Porque a gente vai vendo coisas e trechos que são referidos a essas pessoas, e você vai ver que não é uma questão de perfeição deles, ou porque eles eram mais aptos que outros, ou porque eles eram, né, com mais força de vontade, por isso tinham fé, mas eram pessoas que eram sujeitas a erros, a falhas, assim como nós, e que, de alguma maneira, em algum momento da vida, na história, ou alguns, eles resolvem, apesar das aparências, apesar das probabilidades, confiar em algo que Deus estava falando, que parecia improvável, mas eles consideram esse Deus digno de confiança, mesmo que não fosse algo provável ali, né? Muito, muito bom, Gus, é isso mesmo. Só uma curiosidade que eu queria saber. Quem aqui é da igreja, tipo, desde cedo, desde criança? E ali, ó, o Wagner. Bastante gente. Então, gente... O Murilo também. Está no colo do Wagner. Vocês certamente já ouviram e reouviram, se bobear, até cantaram a história da conquista de Jericó, né? Conhecemos muito bem essa história. Tem uma música que até disseram para eu cantar hoje aqui: Vem com Josué lutar em Jericó. Mas eu achei que talvez não seria necessário. E essa semana eu estava com os meus filhos no carro, isso assim, né, de já conhecer bastante as histórias da Bíblia. Essa é uma das mais conhecidas por quem está desde cedo na igreja. Eu falei: deixa eu ver meus filhos, né? Então, nasceram aqui, né, na comunidade da Vila. Aí eu indo para o carro, levando eles, perguntei: lembram da história das muralhas de Jericó, da conquista de Jericó, o Josué e tudo mais?
eu vou falar sobre isso no domingo. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre eles, mas sobre a história com eles. Eu perguntei, lembram? Aí o meu mais novo falou, claro que eu lembro. Aquela muralha enorme que foram construindo, foi ficando alta, tão alta que eles quase conseguiram ver Jesus. Eu falei, não, filho, acho que você está confundindo. Acho que você está confundindo a história. Não é muralha de Babel e nem torre de Jericó. E aí eu falei, não, essa é aquela muralha que cercava uma cidade, que o pessoal deu um brado, um grito, e aí ele falou, sim, estou lembrando, confundi. Mas a gente vai ouvindo essas histórias e aprendendo, mal ou bem, né, Gus? Aquilo que Deus vai revelando para a gente a respeito do que Ele está escrevendo, a história que Ele está escrevendo. Existe uma história macro, e dentro dessa história macro que Ele está escrevendo, história da qual Ele é o protagonista, existem histórias menores, onde Ele nos dá o privilégio de participar para conhecê-lo um pouco mais. E aos poucos ir compreendendo o que Ele está fazendo, aonde Ele está nos levando, para onde Ele está nos conduzindo. Curioso que algumas provas arqueológicas, né, Gus, foram descobertas relativamente recentes, de uma cidade chamada Jericó e umas muralhas, e os estudiosos, né, descobrindo isso, falaram, essas muralhas elas caíram de uma maneira estranha, ou esse muro ruiu de uma maneira diferente. E aí alguns disseram, deve ter sido um terremoto, alguma coisa assim. E eu estava compartilhando essa curiosidade, pensando, a gente não precisaria dessas provas arqueológicas para crer nessa história, ou para pelo menos interagir com ela, compreendendo o que ela queira nos contar. Mas é legal quando aparece esse tipo de prova e a gente diz, olha só, tinha umas muralhas e a gente não entende bem como que elas caíram, mas elas caíram e elas estavam dispostas de uma maneira ali que fez a gente pensar nisso. Enfim, algumas curiosidades. Com prova ou sem prova, esse texto é um memorial da fé. Um memorial para o qual o autor de Hebreus olha já há bastante tempo à frente, falando, tem faltado fé, tem sido difícil. Vamos lembrar de uma história aqui onde Deus se mostrou maravilhoso, surpreendente, extraordinário, através do seu povo, através da liderança de um homem comum como a gente, chamado Josué. E Hebreus, então, 11:30 diz, pela fé o povo marchou ao redor das muralhas de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram, surpreendentemente. Eu queria ler com vocês, então, esse texto ao qual o autor de Hebreus faz menção, ou pelo menos uma parte dele, que está lá em Josué, capítulo 6, dos versículos 1 ao 20. Josué, capítulo 6, dos versículos 1 ao 20. Se você quiser abrir aí, mas você pode abrir, se não, tem na tela ali. Então, está escrito assim, os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. Só um parêntese aqui, a trombeta de chifre de carneiro. Quem não lembra nos desenhos na escola dominical, Wagner, a trombeta de bronze, que a gente vê como se fosse um material de metal, mas não era. Era uma trombeta de chifre de carneiro, algo tipo um
um berrante, algo parecido assim, né? E quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, eu estou lendo aqui agora o versículo 5, quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade, os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Interessante a gente perceber, exatamente como Deus falou a Josué, ele compartilhou com o povo e eles obedeceram, certinho, do jeito que foi dito. Aí eu vou pular agora para o versículo 16, tá? Versículo 16. Lembrando, Deus mandou eles darem 6 voltas e na 7ª volta, é o que a gente lê agora no 16. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. E agora no 20, concluindo a nossa leitura, quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força, e de repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Que Deus nos capacite a ver a beleza nesse texto e aquilo que Deus pode comunicar ao nosso coração nessa manhã, nesse encontro. A gente hoje teve o privilégio de batizar o João e o Manuel aqui, a Atena também no primeiro culto, e a gente falou um pouquinho sobre a fé, a beleza da fé, o mistério da fé. Essa história da conquista de Jericó é um memorial de fé, para o qual a gente olha, tendo a chance, a possibilidade dada por Deus de compreender um pouco mais a loucura que é a fé. Essa coisa do desenvolvimento dentro da fé em nós, para confiarmos em Deus, mesmo em momentos em que a situação ao redor, o tamanho do muro, o portão bem fechado, não nos inspiram segurança, tranquilidade, confiança. É, na verdade, muito estranho isso que a gente está lendo. Vocês vão conquistar uma cidade, mas a batalha vai ser completamente diferente daquilo que se costuma imaginar. E para que aquele povo obedecesse, sem fé, isso não aconteceria. Eles tiveram que ter fé para confiar naquilo que Deus falou, para confiar no caráter de Deus, diante de uma situação tão inusitada, e fazer tintim por tintim o que Ele mandou fazer. Então, que mistério é esse de alguém dizer: Deus falou, eu aceito. Está escrito, eu acredito. Ele disse para dar 6 voltas em silêncio. Vamos dar 6 voltas em silêncio. E eu fico pensando, Gus, naquele povo dando essas voltas. Gente, eu ouso dizer, eles não deram essas 6 voltas, tipo, o tempo todo seguros e confiantes. Eu acho dificilmente isso. Se parecer com a gente, né? Se parecerem comigo, não dariam nem a primeira volta. Porque o nosso primeiro ponto de hoje é isso. A fé, ela não está firmada, ela não se apoia naquilo que esses meus olhos aqui conseguem perceber e entender. No que eu pressuponho, no que eu presumo. O texto diz: os portões estavam muito bem fechados, cadeados de cima a baixo.
Aí tem um mas Deus disse para Josué assim: eu entreguei essa cidade para vocês. Não é assim, eu vou entregar, eu entreguei. Eu nessa situação eu diria, entregou, mas como? O muro continua em pé. Cadê o recibo? Cadê o recibo, né? Cadê a planta? Cadê o muro continua em pé, o portão está muito bem fechado. Mas aí Deus diz: vão, circulem, e aquele povo, liderado por Josué, vai e faz isso. Isso não é normal, né, Gus? Isso eu não acho natural isso acontecer. E a Bíblia, ela é um manual de fé, porque ela está repleta de histórias de pessoas dando passos em circunstâncias que a gente diria, mas não faz sentido essa pessoa ter feito isso. Uma mulher que tem um fluxo de sangue há tanto tempo na sua vida, uma doença que destrói a sua reputação e a sua saúde, ela entende no seu coração que se ela entrar no meio da multidão atrás de Jesus, coisa que ela não podia fazer, se ela entrar no meio de uma multidão atrás de Jesus e simplesmente, se ela conseguir tocar nas vestes dele, ela pode ser curada. Ela creu nisso. E não foi uma invenção da cabeça dela, não foi religiosidade, crendice. Brotou no coração dela algo externo a ela, que Deus colocou no coração dela, e ela vai e faz aquilo e ela é curada. Os passos de fé na vida, que a gente vê inúmeras vezes sendo dados pelas pessoas que a Bíblia descreve, conta a história para a gente. Pedro, que decide, vendo Jesus e crendo no que Jesus falou, começar a andar por sobre as águas. Isso é loucura. Ninguém anda por sobre as águas. A gente afunda. Mas o que eu já falei hoje, esse nutriente que o nosso ser não produz, mas Deus providencia em nós, chamado fé, brota ali no coração de Pedro, e ele vai andando por sobre as águas, enquanto ele olha para Jesus. E de repente ele afunda, porque ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, e aí Jesus vai lá e resgata ele e puxa ele. Gus, o que ecoa para você a partir dessa história tão inusitada? Eu não acho simples de compreender essa história, porque ela está tratando de fé, e a fé não é algo natural para nós. Me veio, Paulo, uma história aqui que eu não falei no primeiro, hein? Só exclusivo para isso. Mas é uma história que deu errado, né? Uma história de fé que deu errado, aparentemente, no primeiro momento, né? Mas eu, desde criança, eu gostava de filme e tal, e eu sempre tive pavor de filme de guerra. Sempre tive. Desde pequenininho era uma coisa que me angustiava muito, eu não entendia. Eu vejo meus filhos hoje, né? E quando a gente tenta explicar a guerra, por mais que eles briguem no parquinho desde pequenininho, né? Ou entre eles, fica uma coisa, mas pai, mas por quê? Então, filho, é porque tem um interesse econômico. Mas por quê? Enfim, a questão da guerra sempre foi algo para mim que não encaixava. Eu tinha um medo, Então, eu brincava às vezes com meus primos ali, soldadinho, tinha muito brinquedo, o tempo inteiro era guerra, comandos em ação, não sei quem que colecionou aqui da minha idade. E aí, enfim, foi chegando a minha idade do serviço militar, e eu sempre tive essa coisa assim, não, né? Na guerra, no exército, não, eu não quero, tá louco. Não. E eu tenho um processo de conversão com 17 anos. Minha família não era de igreja, aí estou com Jesus, então, agora certeza que eu não... Dessa ele me livra, né? E aí eu lembro disso, e de orando, e esse medo no meu coração, eu não quero, eu já tinha feito curso de sobrevivência na selva, uns negócios assim, que meu pai tinha uns amigos que davam aula disso. Então, eu gostava dessa parte, mas imaginar estar num exército, numa coisa que não fazia sentido. E aí foi. Eu orando e falando com Deus, e jejuando,
E, Senhor, eu não quero isso. E quando foi chegando lá, foi passando as etapas. Agora, quem falar o nome pode levantar e sair. Aí ia falando os nomes, as pessoas iam levantando e saindo. E foi acontecendo, chegou na última. Falei, certeza, né? Deus deixou até o finalzinho para eu poder... Com emoção. Com emoção, você... E aí, vai na ordem alfabética... Tá no G, sai o Gabriel, aí chegou no U, pulou pro H. Aí na hora eu entendi, porque eu estava orando, falando com o Senhor, Senhor, eu não quero isso aqui, o Senhor sabe que eu não gosto disso aqui. Mas se for a sua vontade, eu sei que o Senhor vai estar comigo e eu vou entender que isso foi a sua vontade. E foi o que aconteceu naquele momento. Eu falei, tudo bem, Deus. Estou triste, engoli seco. Mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E durante aquele período, coisas assim, que para mim não faziam sentido nenhum, mas que de algum momento eu via a presença do Senhor de madrugada, no meio da guarita ali, eu olhando e falando, o que eu estou fazendo aqui às 2h? Não podia encostar na parede, tinha que ficar de pé, e fardado e armado, coisa que eu nem curtia, e falando assim, Senhor, mas o Senhor está aqui comigo. Eu estou conhecendo mais sobre mim, eu estou conhecendo mais sobre os meus limites, sobre as coisas que estão lá e eu nem sei que estão dentro de mim. Mas não foi nada gostoso, não foi nada divertido, né, nesse sentido, não foi nada... Mas foi onde eu vi a presença do Senhor e muitas coisas depois o Senhor foi trazendo, sabe? Às vezes a gente quer achar sentido na hora. Não, estava lá porque... tal coisa Deus ia fazer, ia converter o meu sargento, alguma coisa assim, mas não era isso, era algo que até hoje eu olho para trás e falo, Senhor, a natureza humana, né? O coração humano, quanta coisa eu vi sobre mim ali, sobre os meus limites, e isso me ajuda e perceber a presença do Senhor num contexto ruim. Maravilhoso. Desculpa, Paulo, se estragou o testemunho. Não, cara, eu acho que enquanto você falava... Eu torci porque a muralha não caiu lá, se tivesse caído era eu que estava na guarita. Gente, imagina o povo, Valdinei, imagina o povo dar a volta no primeiro dia, em silêncio, vendo aquela muralha enorme. Eu fico imaginando, o texto diz que quem estava de cima das muralhas tinha medo. Mas eu fico imaginando assim, no primeiro dia devem ter tido medo. Agora, no segundo, no terceiro, aquele povo rodando ali. Eu fico imaginando Josué, Valdinei, falando, meu Deus do céu, 4º dia já, não tem nada acontecendo. Isso não está fazendo sentido. Que ideia foi essa? Será que ele falou mesmo isso comigo? Porque aí você começa a falar, não foi isso que ele falou, é o meu coração enganoso, né? A gente começa a sentir isso. Já teve alguma situação, Valdinei, assim como o Gus, que tinha certeza, que sabia o que era o melhor e não fazia sentido para ele, né, ter que servir, em que você também se viu assim? Olha, a minha experiência talvez não tenha sido exatamente desse jeito, né? Porque eu era um sujeito também, me converti com 16, 17 anos, né? Vim de fora da igreja, portanto, eu queria só reforçar uma coisa, a maioria é como a gente, tá? Aqui, ó. No primeiro culto, a maioria levantou a mão e era pessoas que nasceram já na igreja. Agora, eu estou falando de um público parecido com a gente, viu, Gus? Entendi. Mais gente que não nasceu na igreja. Não nasceu. E minha formação é técnica de engenheiro depois. Eu gostei muito Primeiro, o chamado foi um negócio de fé. Eu nunca tinha ouvido falar da Bíblia e, de repente, estava levantando a mão e indo à frente, não sabendo bem por que eu estava indo, né? Porque aí o cara me falou, olha, Jesus, assim... Eu tinha falado, é lógico, eu estava na Igreja Católica, tinha alguma noção, mas eu nunca tinha visto a Bíblia, né? De repente eu estava lá e aquilo foi um momento extraordinário de fé, porque estava crendo em alguém de fora
sem que tivesse nenhum elemento, nem arqueológico, nem biológico, nem lógico, né? E aí eu gostei muito, porque tinha a mentalidade de Paulo, né? Porque Paulo foi um cara legal, né? Agora, os evangelhos, os 4 evangelhos não eram tão legais, porque contavam a história de Jesus e Paulo sintetizava de uma maneira muito melhor as doutrinas. Aí, cerca de 94, 95, eu estava insatisfeito com essa visão, né? Eu acho que tem algo mais aí. E foi então quando eu encontrei o Osmar Ludovico e me propôs meditação. Ah, meditação? Como é que é esse negócio? A gente fala muito de meditação, o Salmo já fala de meditação, e tem um monte de gente, se você fala, a meditação é ruminar. Você fica ruminando, né? E eu tentava, não acontecia nada. Não descia. Engenheiro, Aí, né? Difícil. Agora, aplicando a Josué, hoje de manhã tentei fazer uma meditação inaciana, que é se colocar no lugar do personagem, que está fazendo volta lá. Não faz sentido algum, né? 1 volta, 2 voltas. E as mulheres tinham uma dificuldade em particular, porque o texto diz que não podiam falar nada, era em silêncio. Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Algumas mulheres, não é todas. E alguns homens também. Olha, tem uns homens que, pelo amor de Deus. E estão dando volta, né? Como o Paulo falou, depois da 3ª ou 4ª volta, e o pessoal de cima já estava dando risada, fazendo chacota. E aí, vão invadir ou não? Como é que é? Vocês estão aí dando volta? E então você coloca-se no personagem do cara que está em cima da muralha e do cara que dá volta na muralha e do Josué também, né? Josué não tinha essas certezas que a gente imagina, que as historinhas contam. Aliás, eu cantei uma versão Black Spiritual do Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Eis que Josué venceu Jericó. E aí vai. Mas, então, a música às vezes simplifica, e as figuras também simplificam, e as trombetas, em vez de serem chifres, passam a ser metálicas, né? O que absolutamente não existia nesse tempo, né? É que a versão jazz, né? Aquela Exatamente. Versão, assim, com trompete. E aí você faz Eu fiz uma meditação hoje de manhã, nesse texto, como eu nunca tinha feito, dando uma volta, em silêncio, e o pessoal na frente, tocando. 2ª volta, 3ª volta, 4ª volta, 5ª volta, 6ª volta. Eu só consegui fazer o personagem de quem estava dando volta. A de cima, agora não deu tempo, né? Teria que continuar, e eu vou continuar, porque é inusitado e ridículo num certo sentido, humano, falando, mas Deus escolheu exatamente aquele caminho, né? 7 vezes na muralha. E então, o que eu gostaria de dizer para Deus e para você e para mim é que a gente está inundado com as histórias que estão ao redor. Quem sabe Deus te chama para você entrar numa história singular. E é nessa história que é importante você se encaixar. É importante. E aí eu comecei a me encaixar. Muito bom. O primeiro ponto, gente, de hoje é esse, está posto, que é a fé, ela não está ancorada no que a gente pressupõe, no que os nossos olhos conseguem perceber, mas ela está ancorada no caráter de Deus e na palavra de Deus. É o que Ele disse. E aí a gente prontamente deve lembrar, Ele está escrevendo uma história, da qual eu faço parte, por graça e misericórdia. Não é sobre mim, é sobre Ele. Então, o que Ele diz é o que determina.
E feliz aquele que, quando ouve o que ele diz, confiando ou duvidando, diz: eu vou dar o passo, porque foi ele que disse. O que eu acho que seria melhor, porque eu tenho certeza que seria melhor, eu vou deixar de lado, mesmo com medo, mesmo não entendendo, porque ele disse. E ele é Deus soberano sobre todas as coisas. E o amor dele por nós é incondicional. E a Bíblia revela que o caráter dele é que ele é bom. Deus é bom. E eu vou confiar nisso, mesmo que as coisas ao meu redor não me inspirem nessa direção. Eu decido confiar. Por quê? Porque a fé não está ancorada no que eu sinto, no que eu presumo, no que eu pressuponho, mas está ancorada no que eu aprendi, no que eu sei a respeito de Deus. Eu estava pensando sobre isso, por exemplo, para a gente concluir esse primeiro ponto, com relação à criação de filhos. Eu sei que aqui tem muito pai e mãe. E fazendo essa alegoria, eu peço desculpas para fazer, mas se eu fosse contar para vocês sobre o que seria uma das maiores muralhas, um dos maiores desafios para mim na minha vida, é um desafio que surge quando nascem os meus filhos, o Gabriel e o João, que eu amo demais e que são a missão da minha vida como pastor. A gente hoje teve batismo aqui, então eu estou tocado por isso. Tal qual o povo poderia dizer: mas esse portão tá muito bem fechado, mas essa muralha está muito alta. Com relação aos meus filhos, muitas vezes eu digo: mas esse mundo está muito louco. Mas os meus filhos herdaram de mim as minhas piores características. Eu já sei como eles vão reagir. Não vai dar certo. Vão ter muita dificuldade. É tanto tempo de tela, não vão ouvir a voz de Deus. Os meus pressupostos. Mas aí vem Deus e diz para mim assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, Paulo. E também para os teus filhos. Paulo, eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Confia. Continua circulando. As experiências de fé desse manual de fé chamado Bíblia nos contam que mesmo quando a impressão é a de que não deu certo, quando a gente está dando os passos de fé, atentos à palavra de Deus, mesmo quando não dá certo, deu certo. Gustavo já contou isso aqui hoje para a gente, falando dele servindo. Eu acho que foi muito bom para ele ter servido. Ele adquiriu uma maturidade, uma série de características que dá para a gente perceber, fruto desse tempo. O portão está muito bem fechado, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó. Caminha como quem confia nisso que eu estou te dizendo. Eu entreguei. Caminha como quem confia no que Ele nos diz. Deus é bom. E Ele vai levar a bom termo aquilo que a gente tem caminhado. Ele tem propósitos e um final feliz e uma esperança para a minha vida e para a sua vida. Primeiro ponto é esse: a fé não está ancorada no que a gente pressupõe, mas sim no caráter e na palavra de Deus. O segundo e último ponto de hoje, são apenas 2 pontos, hoje eu não estou muito presbiteriano, são só 2 pontos. O segundo ponto que a gente aprende com essa história maravilhosa é que a fé só é fato quando ela se traduz em ato. Nada como o poeta, né? Eu copiei isso. O poeta é um fingidor. Não, brincadeira. Alguém já disse isso, com certeza. Mas a fé só é fato quando ela se traduz em ato. O que queremos dizer com isso? A gente tem o costume de ouvir uma palavra, de ouvir a palavra de Deus, de ler um texto,
e falar assim: que coisa boa, que bênção. Pode ser que alguém hoje saia daqui, eu não sei, talvez não seja o caso, mas muitas vezes a gente sai daqui dizendo: que palavra, foi maravilhoso. Agora, a fé, ela precisa se traduzir em atitudes. O que fica de fato é o que a gente decide fazer. Imagina se Josué, ouvindo a palavra de Deus, dizendo circule, se ele falasse: que palavra, hein? Que coisa boa. Vamos sistematizar essa teologia? Vamos escrever isso, vamos fazer uns louvores sobre isso e cantar juntos. Mas não foi circular o muro. O muro estava em pé até hoje e a gente não tinha esse testemunho para estar hoje aqui, que nos ajuda hoje aqui a perceber a beleza de confiar. Mesmo duvidando, isso é tão paradoxal, né? Confiar mesmo dizendo: não vai dar certo. Eu não entendi, mas eu vou. Paulo, eu acho que isso é muito legal, isso que você falou, porque a gente lê o livro de Hebreus e lá a gente fala, tá lá, tem uma definição, né? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, né? A certeza das coisas que você espera, enfim, tem várias traduções ali que vão dizer isso. E essa palavra, às vezes, certeza, você fica como se eu não tivesse dúvida. Só que o que o texto está dizendo, ele não é um dicionário, aquele texto. O que ele está dizendo assim, é que muitas vezes o que vai substituir essa certeza que você queria ter é a fé. É o passo. Exato. Então, a certeza você não vai ter. Então, às vezes, vai ter a fé. Aí, às vezes, eu brinco, Paulo, entre a gente mesmo, às vezes em casa, ou entre os pastores, ou os cristãos, nos desafios que a gente tem no dia a dia, aí eu falo assim: já pensou se a gente acreditasse mesmo naquilo que a gente fala que acredita? Aí eu olho para mim e falo assim: se eu cresce mesmo em Jesus, o que mudaria na minha vida? Se isso mesmo aqui, ó, se esse Deus que está dizendo ser quem é, se eu realmente acreditasse nisso, como que eu ia tratar as pessoas? Se eu realmente acreditasse nisso, nos momentos de ansiedade, quais iam ser as minhas atitudes, né? Então eu gosto até de brincar isso assim, tipo, como é que fala? Age como se você estivesse crendo de verdade, né? Que eu acho que é isso que eu passo de fé. Não é eu ter a certeza e por isso eu ajo. É assim, age como se você estivesse crendo. É como se fosse, né? Talvez você não vai ter essa certeza. Meu pai está aqui hoje, para minha alegria, que por sinal chama Josué. E eu lembro de uma experiência que ele teve falando de Jesus para uma mulher, né, do Evangelho. E num determinado momento, aquela mulher se virou para o meu pai e falou assim: para mim não faz sentido essas histórias. Eu tenho muita dificuldade de confiar nisso, mas eu quero dar o passo que Jesus me convida a dar. E aquela mulher teve uma experiência com Jesus. Acho que é isso que Jesus fala com o negócio do grão de mostarda. Não é sobre o tamanho da fé. Não é sobre o tamanho da certeza que a gente acha. A gente está tentando mensurar, né? Isso. É sobre essa sementinha. Eu não tenho, mas eu queria muito ter. Aí Jesus fala: é disso que eu estou falando, né? Fé, ela é fato quando a gente decide dar o primeiro passo. E eu creio que isso é obra de Deus dentro da gente, no nosso coração. É esse impulso que o Espírito Santo de Deus dá ao nosso espírito para que a gente se mova. E para que a gente se surpreenda com a gente mesmo. Eu costumo dizer isso. Cara, olha como eu tratei aquela pessoa que me fechou no trânsito. Eu costumava fazer completamente diferente e hoje eu tive a mesma vontade que eu sempre tive, de dizer para ela algumas coisas impronunciáveis aqui nesse culto. Mas eu não falei. Eu abaixei o vidro e falei assim: desculpa, embora a culpa fosse dela. Isso é fé acontecendo, isso é milagre acontecendo diante dos nossos olhos. Milagre não é só o mar se abrir e a muralha cair como se fosse um terremoto. Milagre é eu me perceber agindo diferente da minha natureza. A fé brotando dentro de mim por ação do Espírito Santo de Deus. A fé se torna fato, a fé é fato,
mas ela só é de fato quando ela se torna ato. Fé e obediência andam necessariamente juntas. Na gramática de Deus são sinônimos. A fé sem obediência é morta. A obediência sem fé é religiosidade vazia. E a gente, na comunidade da Vila, a gente nunca termina os nossos encontros, as nossas celebrações, sem nos lembrarmos de o que esse texto e essa história apontam para a gente dentro da macro história da redenção, do drama das Escrituras. A gente se depara com Josué, esse herói da fé, um líder que, num cenário complicadíssimo, um povo andarilho, sendo liberto da escravidão e caminhando na direção de uma terra chamada Terra Prometida, a terra de Canaã. Jericó, gente, por sinal, eu não sei se todo mundo presta atenção nisso. Jericó é uma cidade dentro da região de Canaã. A conquista de Jericó é a conquista da Terra Prometida. É a primeira cidade. A primeira cidade. No Jordão. Logo passando o Jordão. Então eles estão conquistando a Terra Prometida. Nesse processo de conquista se deparam logo de cara com uma muralha enorme. Mas Deus, Ele está conduzindo esse povo nessa história que a gente canta, para nos falar da condução dEle, de cada um de nós sendo conduzidos por Ele, para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova história que já começou a ser contada. A gente está nesse processo. Mas quando a gente olha para Josué, um líder que aparentemente é mais manso que Moisés. Eu não sei vocês, mas quando eu penso na personalidade de Josué, eu não sei porquê, ele me parece um cara um pouco mais na dele. Ô Paulo, sabe uma coisa que força isso no texto de Hebreus? Porque até então ele está falando, pela fé Moisés, pela fé não sei quem, aí ele não fala pela fé Josué. Ele não cita Josué, cita o muito povo marchou. Antes é o povo, e aí depois aqui ele vai falar, pela fé as muralhas caíram, enquanto o povo circundava. Né? Acho que até isso é um caráter de Jesus, que não é o líder guerreiro que chega e agora eu faço e aconteço. Fica uma coisa meio... meio de bastidor, meio, não tem esse destaque, assim. Sim. Embora Josué fosse um dos maiores homens ali, foi quem creu na Terra Prometida, entre os espias, né? Isso. Ele foi, olhou e falou, cara, aquilo lá, Deus vai dar pra gente muito tempo antes. Né? E aí ele já tá velhinho nessa hora agora, e ele é um dos poucos que sobraram. Esse é um personagem muito interessante, uma personalidade que me cativa, um nome que me cativa, que eu sei desde pequenininho o que significa Josué, por causa do meu pai. Sabe o que significa Josué? Significa Deus salva. Deus é salvação. Josué é uma versão do nome Jesus. Essa liderança, esse homem aponta para um herói de verdade. Esse é muito perfeito mesmo, é o único perfeito, que se submeteu à palavra de Deus até o fim, num cenário caótico. Ele encarnou, sendo Deus, ele encarnou como um bebezinho, correndo perigo, frágil, para nos revelar o amor de Deus, para nos revelar que mesmo quando tudo parece uma loucura, Deus está nos conduzindo, Ele não perdeu o controle da situação. E o que Ele nos orienta é o que é para acontecer, é aquilo no que a gente pode confiar de olhos fechados. E Josué aponta para isso. Ele não é perfeito. Na batalha seguinte à conquista de Jericó, os israelitas perdem a guerra. Estava mais fácil e eles perdem. Era mais fácil. Josué diz assim, bom, se a gente conseguiu conquistar Jericó, que era impossível, agora em Ai, tranquilo, a gente já sabe como é que faz, já temos a receita. Não tem receita. Esse é um problema da minha competência e da minha incompetência. E competência aqui é saber fazer, não é?
No primeiro ele não sabia direito como fazer, né? E então Deus falou, apareceu com uma solução absolutamente... Onde está o meu lugar? Não sei, você toca, dá a volta aí nessas coisas e eu vou falar a palavra, né? E na segunda oportunidade, você é bom. Você é bom nesse assunto aí, né? Você é competente. Aí é que mora o perigo, né? Na minha vida, na vida de cada um de nós, o perigo mora onde nós temos competência. É onde nós temos independência para agir, e isso a sociedade de hoje não nos ajuda muito, né? Por isso que saber de Deus e de si é tão importante. Nós somos hoje convidados por essa história a dar o passo a partir daquilo que o nosso Deus nos orienta, aquilo que Ele tem falado. Como é que Josué sabia o que Deus estava falando? Isso é conversa sobre um relacionamento, para o qual Jesus Cristo nos convida. Porque Jesus, Ele se submete à vontade do Pai, Ele ouve o que o Pai diz que precisa ser feito, e Ele vem, Ele encarna, Ele nasce. Deus nasceu. Deus cresceu na pessoa de Jesus. Deus morreu na pessoa de Jesus por mim e por você. Josué não morreu pelo povo. Jesus morreu por mim e por você. Deixa essa muralha cair sobre mim, né? Jesus faz isso. Isso. O bom Josué, né? O Josué último, para qual o Josué da história apontava, era esse Jesus. Falava, para que eles tenham a terra prometida. A muralha cai sobre mim. E Ele ressuscitou. E aí Ele ressuscita para caminhar com a gente. A gente não está sozinho. A gente não precisa tomar as nossas decisões sem consultar a Deus. No achômetro da vida. Deus tem nos orientado domingo após domingo. Nós temos nos reunidos aqui nós temos nos reunido aqui para perceber isso, para olhar para as orientações de Deus para nós, dizendo, como Ele disse a Josué, é uma loucura, mas sejam fortes e corajosos. Vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo, eu tenho o controle. Eu sou aquele que conduz, que está escrevendo a história e dando a vocês o privilégio de participar e perceber as maravilhas do nosso Deus. Que a gente caminhe ao longo dessa semana e daqui para frente, cheios dessa certeza a respeito da fé, que diz o seguinte: pode haver momentos em que a gente não tenha certeza, em que a gente tenha dúvida, mas nós temos a referência da orientação do nosso Deus e a presença dEle com a gente no que vier pela frente, no que a gente for encarar daqui para frente. Que nós lembremos disso, que o Espírito Santo lembre disso ao nosso coração. Vamos orar? Se você puder e quiser, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e tenha esse tempo de reflexão naquilo que a gente ouviu agora, e o Valdinei vai fazer uma oração. Senhor, nós rogamos que a Tua graça e misericórdia possa criar em meu coração e nossos corações a fé necessária para enfrentarmos o cotidiano e também o extraordinário. Aquilo que nos acontece e que sabemos como lidar, mas queremos que o Senhor, de alguma maneira, possa intervir e que nós atendamos a esta voz que de dentro nos fala pelo Seu Santo Espírito. Que a Tua graça e a Tua misericórdia estenda a Tua mão sobre cada um de nós, sobre as decisões e os passos e os caminhos que tivemos que caminhar.
Nós rogamos isso porque o teu Filho amado assim fez. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.